A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e sejam preparados para toda boa obra. Glória a Deus. O irmão Tito está sendo treinado pelo irmão Paulo, que o enviou como um apóstolo, assim como ele era, para fazer a obra de Deus em cada cidade, ajudando para que irmãos mais maduros na fé, que exercessem a função de presbítero, de bispo, para que ajudassem os irmãos em cada cidade a crescerem e a amadurecerem na fé. E aqui Paulo está dizendo para que os irmãos se sujeitem às potestades, às autoridades instituídas por Deus que governam aonde a gente mora. Claro que nós não vamos obedecê-los para o mal e para as coisas que dizem contrário à palavra de Deus. Mas aquilo que não é contrário à palavra de Deus, nós precisamos nos sujeitar. Porque se nós nos sujeitarmos às situações normais, às autoridades que estão adiante de nós, com certeza nós vamos nos sujeitar a Deus também. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modesto, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Você consegue praticar isso? Ser modesto? Manso? É muito difícil, não é? Até o homem mais manso da terra quebrou as tábuas de pedra que Deus havia escrito os mandamentos, porque perdeu a paciência e se irou. Ele sempre fugia de todo tipo de contenda. Quando o povo ou pessoas se rebelavam contra a autoridade dele, de Moisés, ele levava aquela situação para Deus e Deus julgava aquela situação de uma maneira cabal. Então Moisés nos ensinou o caminho. Toda contenda, toda infâmia, toda rebelião, vamos colocar para Deus, para que Deus julgue a nossa causa. Mas não é fácil nós praticarmos essa palavra. Em nós mesmos, é praticamente impossível praticar. Mas se nós estivermos no Espírito, orando todo o tempo com o Senhor, na palavra, esses atributos, que é a mansidão, que é o domínio próprio, que é a modéstia, que é Deus, vai sendo infundido em nós. E se a gente permanecer firme, uma hora vai começar a aparecer a mansidão de Deus, a modéstia de Deus, a submissão de Deus, a autoridade de Deus no nosso viver. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu penso que você também precisa dessa misericórdia, não é? Para você viver essa realidade. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Veja. Tudo isso aqui é fruto do Espírito? Não, é fruto da carne. Quem se manifesta na carne? Satanás, o pecado, o diabo. Ele quer usar o nosso corpo como laranja, para tudo aquilo que ele é se manifestar na nossa carne. Insensatez, desobediência, nos desviar da verdade, servir às concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, tudo que a carne quiser de pecado, nos deleitarmos, deixarmos ela fazer, todo tipo de malícia, de inveja, odiando e sendo odiado e odiando a todos. Quem pode se livrar desse veneno? De Satanás, que é tudo isso aqui é Satanás, que se manifesta na vida, na carne do homem, sem a vida de Deus. Só Deus pode libertar-nos. Quando nós cremos e recebemos Ele, o Espírito dele entra em nós.
A lei da vida começa a tirar fora de nós a lei da morte. Mas quando apareceu a bondade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, então quando Deus se manifestou em carne, veio como um homem, se manifestou para os homens, Ele é poderoso para nos libertar de todos esses malefícios. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele não apareceu para mim porque eu sou bonzinho. Não está aparecendo para você porque você é bonzinho, porque nós somos tudo aquilo lá. Invejosos, cheios de concupiscências, desobedientes. Nós somos tudo isso aí. Então ele não apareceu para nós porque nós somos bonzinhos. É porque ele usou da sua misericórdia. Ele deu para nós algo que nós não merecemos. Nos salvou pela lavagem da regeneração, tá vendo? O novo nascimento, ele nos salvou. A vida de Deus entra em nós e nos salva eternamente como filhos de Deus. Agora trocou de vida. A vida do Espírito pela vida de Satanás. E da renovação do Espírito Santo. Então, todos os dias nós precisamos ser renovados no Espírito, porque o Espírito Santo já está dentro daquele que foi regenerado, que creu em Deus. Mas a questão é, quanto do Espírito Santo eu tenho? Quanto de Deus eu tenho? O quanto eu tenho é o tanto que menos aquelas coisas negativas vão aparecer na minha vida. Se eu tenho a vida de Deus, eu sou regenerado, mas eu não me renovo no Espírito Santo, essas coisas da velha natureza vão aparecer no meu corpo, no meu viver. Mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, as coisas de Deus, os atributos de Deus vão aparecer na minha vida. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o Senhor não se derramou como uma gota para nós, mas Ele se derramou como o rio da água da vida, abundante, transbordante. Que quanto mais nós entramos no rio da vida, menos nós vamos conseguir andar, porque as águas vão dar nos tornozelos, nos joelhos, no quadril, nós vamos nos entregar ao rio da água da vida. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, veja que o objetivo de Deus não é só nos salvar, nos dar a salvação. Não é só nos limpar das coisas mortas do diabo. Não é só manifestar em nós os seus atributos, mas é nos fazer herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Esse planeta que a gente mora está um caos. E ele será purificado por meio do fogo, na grande tribulação. Está para começar. Cada dia vai ficar pior. As tribulações, as calamidades, as guerras, as fomes, as pestes. É isso que o Senhor disse na palavra. Mas nós vamos resistir firmes na fé e vamos receber de Deus o quê? A esperança da vida eterna, e vamos herdar o reino de Deus com Cristo. Quando Cristo voltar, o diabo, Satanás, será preso no Hades por 1000 anos, com todos os seus, com toda a sua patota. E o Senhor vai entregar o governo dessa terra, pela eternidade, aos fiéis vencedores que creram, serviram Ele e abandonaram as coisas das trevas. E haverá um antigozo, uma festa sem igual de 1000 anos. E depois vai permanecer pela eternidade, aonde aqueles que foram regenerados, que foram renovados dia a dia pelo Espírito Santo e se tornaram vencedores, serão co-reis com Cristo pela eternidade. Renovar no Espírito Santo é renovar em Deus, em Cristo, porque o Espírito Santo é Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus Cristo é Deus vestido de carne, e Deus é o Pai, o Criador, o Eterno. Fiel é a palavra. Amém. Se tem alguma coisa que é fiel, é a palavra de Deus. O Senhor disse que não pode acrescentar e nem tirar nenhum ponto, nenhuma vírgula. E Ele também disse que as palavras dele não passariam. Passariam os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar, porque é a palavra de Deus.
A palavra de Jesus é a palavra de Deus. Fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, se nós quisermos praticar as boas obras, nós temos que nos aplicar à palavra que está escrita, que Deus deixou escrito para nós. E essa palavra escrita é só uma pequena porção de Deus que é a palavra. Porque Deus que é a palavra, Ele fala audível e ao vivo dentro do espírito daquele que creu e recebeu. E aqui o Paulo está encorajando, olha, nós precisamos nos aplicar à palavra. Se nós nos aplicarmos à palavra, à comunhão, tudo aquilo que é de Deus vai aparecer em nós, as boas obras de Deus vai ser manifestadas em nós. Louvado seja Deus, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia com a sua palavra, que Ele possa nos fazer fiel à sua palavra. Senhor Jesus, Tu és a palavra eterna e fiel. Nos encha, Senhor, como palavra fiel. Senhor, só o Senhor pode fazer a sua natureza aparecer no nosso corpo como boas obras e nos libertar de tudo aquilo que é das trevas. E nós te pedimos isso no Teu nome, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos desfrutar essa comunhão ímpar, que é o Senhor no nosso espírito sendo manifestado na nossa carne, envergonhando assim Satanás e todas as suas obras. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos na Tua palavra e na Tua comunhão. Amém. Fiel é a palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus.